Olá, sejam todos bem-vindos à plataforma de educação à distância. Estou na aula SP. Sou a professora Liz, professora de língua portuguesa e produção textual, formada em letras e também em pedagogia. E estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje vamos falar um pouquinho de um grande terror de muitos, que é a crase. Para que serve a crase? O que é a crase? Para que a crase existe? E é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula. Então, pega o seu material, pega o seu caderno, pega a sua caneta e bora lá para a aula junto com a gente. Vamos ver aí o que é a crase. Muito bem. Crase, né? Será que crase é só um acento? Né? Mas se ela é um acento, por que você não falou da aula, desse acento lá na aula de acentuação, professora? Crase é um acento, porém não é um acento para indicar a sílaba tônica, ok? Ele é um acento para indicar que existe uma crase ali naquele lugar. E é isso que a gente vai entender. Acento grave, tá? Quando eu falo aquele acento que indica a crase, ele chama-se acento grave. Mas o que é a crase, então, em si, professora? Junção de dois As. Olha que legal. É exatamente isso, é a junção de dois As, tá? Então, de um lado, é sempre a preposição a, ok? E do outro lado, pode ser o artigo a, pode ser a palavra aquela, a palavra aquele, a palavra aquilo, a qual ou as quais. Perceberam que todas essas palavrinhas aqui, ó, elas começam com a, percebem? E a preposição a. Então, se eu juntar um com o outro, eu vou ter uma crase. Crase é a junção, ok? Então, 90% dos casos, tá? A crase acontece aqui, ó, com a junção da preposição a com o artigo a, em 90% dos casos. Porém, nós temos também a crase, quando se junta com aquela, com aquele, com aquilo, com a qual, com as quais. E aqui eu já derrubo o primeiro mito da crase, tá? Quando fala que crase só pode ser usada perante palavra feminina. Aquele e aquilo não é palavra feminina. Entende? Por quê? Mas ele tem um a na frente. E aí ele se juntou com a preposição a. Então, posso usar com aquele, certo? Então, esse é o primeiro mito da crase, aí muitas vezes a gente acaba errando, porque a gente fica assim, ó, crase só pode usar com palavra feminina, pode usar com palavra feminina. Então, eu vou ensinar para vocês o seguinte, tá? Exatamente quando que a crase acontece, quando que ela ocorre, tá? E aí a gente vai ver que aquele monte de regrinha, na verdade, é uma constatação do fenômeno, que a gente chama de fenômeno crase. Na verdade, ele só constata. Eu não preciso decorar aquele monte de regra, isso que é legal, tá? Eu não preciso decorar aquele monte de regrinha. E eu vou precisar entender um pouquinho de regência, tá? Tanto regência verbal quanto regência nominal, que vocês já viram a aula, ok? Por quê? Porque eu preciso entender se o meu termo, tá? Regente, se o meu termo anterior pede ou não o uso da preposição a. Se eu entender isso, para eu entender a crase vai ficar muito mais fácil, tá? Então não precisa decorar aquelas regrinhas, basta que você entenda a regência, ok? Então é o termo regido com o termo regente. Então, o termo regido, o termo regente, ele precisa pedir a preposição a. E o termo regido, ele necessita, tá? Do artigo a ou ser uma dessas palavras, aquela, aquele, aquilo, a qual, as quais. Vamos começar? Vamos tentar começar aí de um jeito fácil, de um jeito mais fácil, tá? Então, para saber se tem crase ou não, eu preciso analisar as duas palavras que vêm antes e depois aí do a, tá? Somente essas duas, a que vem antes e a que vem depois. Para a primeira palavrinha, tá? Eu sempre faço a pergunta: a que? A quem? Presta atenção. Para a primeira palavra, eu sempre vou fazer a pergunta a que ou a quem. Para a segunda palavra, tá? O que eu vou fazer com ela? Eu vou tirar ela do contexto que ela está e vou jogá-la num outro contexto. Então, por exemplo, aqui na nossa aula, eu vou jogá-la nesse contexto. Ó. A taranã é bonita.
Se por acaso a palavra que eu jogar aqui, tá? Ela fizer sentido dentro desta oração, é porque ela aceita o artigo a, tá? Então, é a mesma coisa, eu falo assim, olha, todas as vezes, eu vou falar assim, ó, fala a palavra Bahia, né? Fala alguma frase com a palavra Bahia. Então, você vai falar assim, a Bahia é bonita. Ou você fala, Bahia é bonita. A gente sempre fala, a Bahia é bonita. Então, é uma palavra que aceita o artigo a na frente dela, tá? Para a gente saber isso, então, vou retirar essa segunda palavra do contexto e vou jogar lá nessa frase aqui, ó. A tantanana é bonita. E para a primeira palavrinha, eu vou fazer a pergunta a quem ou a que. E vou ver se nessa minha pergunta entra o a da preposição. Vamos ver se dá para entender? Vamos ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Se a segunda palavra permitir colocar o artigo a na frente dela, significa que ela pede o artigo, certo? E para se ter crase, eu preciso cumprir os dois requisitos. Que dois? O termo anterior, ele tem que exigir a preposição a, e o termo seguinte tem que pedir este artigo a. Senão, não há crase, tá? Ela obrigatoriamente tem que cumprir esses dois requisitos. O termo regente precisa exigir a preposição a. O termo regido, que é o termo posterior, ele necessita, tá? Ele necessita pedir o artigo a. E aí é quando eu vou juntar esses dois. Se um ou outro não tiver, não tem crase. Se o primeiro termo não tiver a preposição a, ou o segundo termo não tiver o artigo a, não existe crase. Eu preciso desses dois para que a crase exista. Então, vamos fazer um teste. Vocês vão ver, eu vou colocando as regrinhas, e aí vocês vão ver que, na verdade, a regra é só uma constatação deste fato que eu falei para vocês. Tá certo? Vamos lá. Então, a primeira regrinha diz assim, ó, não se usa crase antes de verbo. Mas por que não se usa crase antes de verbo? Vamos ver? Vamos ver o que acontece? Peguei um exemplo aí para vocês. Ó. Começou a correr quando viu o cachorro. Lembra que eu preciso pensar na palavra antes e na palavra depois do a, certo? E aí eu sempre faço a perguntinha. Então, vou pegar a minha primeira palavra, pode ser verbo ou não, tá? E vou fazer pergunta a que ou a quem. Ó. Começou a quê? Começou a quem? Começou a quê? Entrou a palavra a? Entrou a preposição a? Sim, deu certo. Começou a quê? Ok, então ele tem a preposição. Vamos ver agora. Agora eu vou pegar o meu segundo termo, a minha segunda palavra, vou retirar ali do contexto e vou jogar nessa oração que está aí, ó. A correr é bonita. Deu sentido? A correr é bonita. Deu sentido? Pé. Não, não deu sentido. Então, percebam que neste caso, este meu a, ele representa simplesmente a preposição do verbo começar. Mas o verbo correr não exige o artigo a na frente dele. Aliás, nenhum verbo exige o artigo a na frente dele. Vocês entenderam isso? Se eu não tenho um dos requisitos aqui, ó, se eu só tenho a preposição e não tenho o artigo, então não utilizo crase. Deu para entender? Vamos continuar aí, ó. A segunda regrinha diz o seguinte: não se usa crase quando a preposição estiver no singular e a palavra precedente no plural. Vamos ver o que acontece. E aqui a gente tem uma dica, né? Eu já vou colocar uma dica para vocês não esquecerem, ó. Artigo a no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Gravem isso. Porque concurso público é danado para colocar essas palavrinhas aí no plural para gente, ó. Artigo a no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Vamos ver aí como é que funciona. Ó, eu sempre vou a festas. Então, opa, tem uma palavrinha no plural, tá? E eu faço minha perguntinha aí, ó. Vou aonde? Ah, professora, deu sentido. Vou aonde? Ok. Então, eu tenho a preposição a. O que eu tenho que agora pegar? O meu segundo termo, certo? E colocar lá naquele contexto que eu falei para vocês.
Aí eu coloco, a festa estava bonita. Presta atenção, tá? Aqui eu não posso mexer nesse artigo, colocar as, ok? Tem que ser exatamente desse jeito, ó. A festa estava bonita. Deu certo, gente? Não, né? Presta atenção, ó. Festas meu tá no plural, mas o meu artigo aqui tá no singular, ok? Então, isso aqui, ó, não pode, tá? Isso aqui não entra. Tem que os dois estarem em conjunto, tá? Então, os dois têm que estar em conjunto. Então, eu teria que ter aqui, ó, no caso, as festas. Se eu tivesse aqui, ó, desse jeito, vou às festas, aí sim caberia a crase, tá? Porque aqui eu teria também, ó, no plural, ok? Mas eu não tenho no plural. Eu não tenho esse A aqui no plural, eu tenho ele no singular, ok? Então não dá certo, porque eu teria que ter os dois no plural. Então, esse artigo que eu tenho aqui, ó, é somente da preposição. Eu não tenho o artigo aqui do festas, ok? Então, guarda isso aí, ó. Artigo A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Percebam? Eu tenho o azinho aqui no singular e eu tenho a próxima palavra no plural. Crase, esquece, nem a pau. Ok? Então, ó, neste caso, né, a frase pede as e não a. Portanto, não vai crase como aquilo que eu expliquei para você. Então, ou coloca tudo no plural ou não usa crase, ok? Se eu colocar tudo no plural, ok, usa crase. Se não, não tem crase, certo? A terceira regrinha diz assim, ó, não vai crase antes de pronomes de tratamento. Mas por que será? Vamos fazer o teste? Vamos lá. Ó. Assistir a Vossa Excelência pela televisão. Lembra? Vou pegar a minha palavrinha, o meu primeiro termo, e vou jogar ali, ó, na perguntinha. Assistir a quê? Olha, eu tenho uma preposição a. Ela apareceu na minha pergunta. Assistir a quê? Certo? Agora, vamos pegar o segundo termo, ó. Vossa Excelência, tá? A Vossa Excelência é bonita. Gente, eu nunca uso a vossa, é sempre vossa, tá? Não existe a Vossa Excelência, ok? É sempre vossa. Quando eu vou falar você, eu falo a você, eu falo você, tá? Pronomes de tratamento. Então, não existe o artigo. Então, não vai crase por causa disso. Aí tem exceções, né, gente? Porque a língua portuguesa adora as exceções, só para complicar a nossa vida, certo? Então, ó, enviei um convite à senhora ou à senhorita. Vamos ver aí por que é uma exceção. Vamos lá. Enviei um convite a quem? A quem? Apareceu A? Apareceu meu A aqui, ó. Certo? A senhora é bonita. Nossa, deu certo. Percebem? Que eu coloquei a senhora é bonita. Nossa, deu sentido, tá dentro do contexto. Então, ok, isso quer dizer que vai crase. Por quê? Porque eu tenho a da preposição mais o a do artigo. Juntei os dois as. O que eu fiz aqui, ó? Coloquei o acento indicativo de crase. Entenderam? Fácil, né, gente? Vamos para outra. A outra regrinha diz assim, ó. Proibida a crase antes de pronomes pessoais. Vamos ver por quê? Vamos ver por que é proibido crase antes de pronome pessoal? Eu quero que vocês entendam a lógica, tá? Para que vocês não precisem ficar decorando as regrinhas. Então, olha lá. Fizeram menção a ela e a ele. Muito bem. Ai, eu pergunto, fizeram menção a quem? Uai, eu já sei que tem, ó. Eu perguntei que o verbo e a palavra me respondeu. Tá vendo que não é só verbo, ó? Menção não é verbo, tá? Ai, fizeram menção. Se eu parar por aqui, tá bem? Não, né? Se eu perguntar a quem, né? Ok. A ela. Vamos pegar agora o ela e colocar lá na nossa frase, bonitinha lá, para ver se ela aceita o artigo, ó. A ela é bonita. Eu falo assim, gente? A ela é bonita? Eu falo ela é bonita. Ela é bonita. Se eu falo ela é bonita e não a ela é bonita, isso significa que a palavra não vai o artigo a. Não indo o artigo a, não existe crase. Eu preciso do artigo mais a preposição, certo? Então, eu tenho aqui ó, somente a
preposição e não artigo. Por isso que eu não uso crase antes de pronomes pessoais. Continuando. Próximo. Outra regrinha diz assim, ó, não se usa crase antes de palavras masculinas. Gente, é óbvio. Por que eu não utilizo crase antes de palavras masculinas? Porque palavra masculina não vai o artigo a na frente, certo? Se eu preciso desses dois requisitos, não tem como. Então, presta atenção aqui, ó. Ofereci ajuda a João. Eu não tenho nem o que discutir, tá? Ofereci ajuda a quem? Ok, foi crase, tá? Ajuda a quem? A João. Vamos pegar a João e colocar lá na nossa frase? Vamos ver se vai dar certo? A João é bonita. Não, né, gente? Não rolou, né? A João bonita? Não. Você entende? Então, por quê? Palavra masculina não aceita o artigo a na frente. Então, não tem crase. Certo? Outra aqui, ó. Proibido o uso de crase antes de pronomes de lugares que não aceitem o artigo a. Olha só. E por que não aceita? Vamos, aí a gente tem que fazer esse joguinho de palavras, né? Fazer a perguntinha para a primeira palavra e a segunda eu coloco lá fora do contexto. Ó. Iremos a Pernambuco mês que vem. Iremos aonde? Iremos aonde? Ó, apareceu a, não apareceu? Muito bem. Vou pegar a palavra Pernambuco e vou jogar lá naquele meu outro contexto. Ó. A Pernambuco é bonita. Acho que não deu, né? Não rolou aqui. Rolou? Não, né? Então, não tem crase. Porque palavra Pernambuco não permite o artigo a na frente dele, ó. Certo? Vamos colocar um outro exemplo agora. Iremos à Suécia. Muito bem. Pegar o verbo, eu já sei que o iremos pede o artigo, a preposição, né? Iremos aonde? A onde? Pronome a. Pego a Suécia, coloco lá no outro contexto. A Suécia é bonita. Caraca, professora, deu certo. Se deu certo, o que eu vou fazer? Vou juntar a preposição a com o artigo a. O que vai me dar? O a com crase. Olha só que legal. Você entende por que quando fala isso, ó, proibido o uso de crase antes de nome de lugares que não aceitam o artigo a? Ah, tem que falar, né? Vou a, volto da. Não precisa disso, tá? Não precisa. Basta você entender a regência, tá? Que se o termo regido solicita essa preposição a, e se a palavra na frente também solicita e pede o artigo a, certo? Para que eu possa fazer essa junção. Tudo bem? Próximo. Vamos lá. Proibida a crase antes de pronome indefinido. Por que é proibida essa crase? Vamos lá constatar essa regra mais uma vez? Desejo a todos um Feliz Natal. Desejo a quem? Não, quem deseja, deseja a quem? Certo? Deseja alguma coisa a alguém. Então, eu sei que eu tenho a preposição a. Vou pegar a palavra o quê? Todos e colocar lá na minha frase. A todos é bonita. Pé. Não, né? Não rolou. Se não rolou, gente, quer dizer que eu só tenho o A da preposição mesmo, tá? Não tenho o A do artigo. Então, não tenho crase. Tenho que ter os dois As para eu ter crase. Próxima. Próxima regrinha diz o seguinte: pensa, gente, só presta atenção que a gente só está constatando a regra, tá? Eu não quero que vocês fiquem decorando regra, eu quero que vocês entendam, tá? Entendam o porquê de todas essas regrinhas, tá? Quando você entende o que é a crase e por que eu preciso colocar a crase, fica muito mais fácil, ok? A oitava regrinha diz assim: ó, proibido crase antes de artigos indefinidos. Artigo indefinido, o que é? Uma, uns, uns. Ok? Então vamos lá. Assistir a uma luta espetacular. De novo, assistir a quê? Ah, olha só meu A aqui, ó. Coloquei tudo isso bonitinho para você. Assistir a quê? Ok? Então eu tenho preposição a, eu já tenho. Mas eu preciso cumprir outro requisito, que é o artigo a na próxima palavra. Então vamos lá. Qual é a palavra? Uma, né? Então, ó, a uma é bonita?
Deu certo? A uma é bonita? Não tem sentido essa frase. Isso significa que pé não temos o artigo definido, então não temos crase, certo? Outra constatação. Vamos lá. É facultativo o uso da crase antes de nomes próprios femininos. Se é facultativo, eu posso ou não utilizar, tá? Ele pode ou não estar correto. E aí, a banca pergunta muito essas questões, tá? O uso da frase é facultativo em. Aí ele vai colocar algumas lá que é proibido, umas ele vai colocar que é obrigatório e uma ele vai colocar que é facultativo, tá? E aí vamos lá ver, ó. Emprestei o livro à Bianca. Emprestei a quem? Então, eu já sei que eu tenho aí uma preposição. Aí eu vou tirar a Bianca do contexto, certo? Vou colocá-la lá na minha frasezinha, ó. A Bianca é bonita. Ok, lógico que deu certo, gente. A Bianca é bonita. Então, quer dizer que tem o artigo A na frente. Tá, professor, mas você falou que é facultativo. Essa facultativa eu posso ou não utilizar. Sabe por quê? Olha só, no outro contexto. Eu posso falar simplesmente Bianca é bonita? Posso, né? Eu posso tanto falar a Bianca é bonita, quanto falar Bianca é bonita, que continua tendo sentido. Por isso, o uso é facultativo, porque eu posso ou não utilizar o artigo antes do pronome próprio feminino, que ele vai continuar tendo sentido. Ok? Próximo. São alguns exercícios, certo? E eu vou deixar com vocês para que vocês possam responder esses exercícios, certo? E depois eu vou mandar para vocês o gabarito para ver se vocês acertaram ou não. Então, sempre vocês têm que lembrar, tá? A palavra pede o a, ok? Logo depois dela. A palavra 2 pede o a antes dela. Tá certo? Então, gente, tudo isso aqui que a gente falou foi constatação da regra, que é a junção da preposição a e do artigo a, mais o aquele, aquela, aquilo, a qual, as quais. Tudo bem? Então, gente, eu vejo vocês na próxima aula, certo? Para que a gente possa aprender um pouco mais da língua portuguesa. Eu espero que tenha feito sentido para você essa aula, para que a crase não seja mais um bicho de 7 cabeças, porque não é. Você só precisa entender um pouco aí da regência. E essa é uma dica, é um macete muito grande. Retira o segundo termo, coloca ele fora ali do contexto e vê se ele pede ou não o artigo A. Tá certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.